é muito importante para a gente. A partir deste questionário, agora, olha só, vamos seguir uma etapa além. Lembra que a gente falou que tinha uma lacuna, né? Lá, ele entrega para você todo um passo a passo detalhado para você fazer um estudo de caso, para EC50, mas depois diz para você começar a fazer o plano. Poxa, e agora? Como é que eu começo esse plano, né? Agora eu vou entregar para você uma outra ferramenta, que é um mapa de técnicas, que é o que a gente vai ver hoje aqui. A partir do questionário de ontem, você vai ter uma facilidade enorme para selecionar uma prática que vai fazer sentido para o seu aluno. E a partir dessa prática, você vai detalhar diretrizes específicas. E é muito importante a gente ter clareza sobre que práticas são essas. São práticas baseadas em evidências que eu trouxe aqui para vocês. Algumas são técnicas específicas de produção de material didático acessível, tá? E outras são práticas baseadas em evidência amplamente divulgadas e conhecidas, tá bom? E faz muito sentido você colocar esse tipo de informação aí no seu PEI, no seu PDI, no seu PAEE, independente de que ano, que segmento, que idade o seu aluno tenha, independente se é para uma disciplina específica ou não, se é um PEI que vai atender todas as disciplinas, ou se vai atender uma disciplina específica, ou se vai atender a um curso de ensino superior, ou de formação profissional, ou de uma turma de jovens e adultos, ou se é para um aluno que tem um diagnóstico já definido, ou ele ainda não tem um diagnóstico, está em investigação. Independente de tudo, se o seu aluno apresentar as dificuldades que você enxergou através do questionário de ontem, você vai conseguir direcionar a sua prática, a intervenção para uma prática baseada em evidência. Essa é a nossa ideia aqui. Isso torna, eu queria muito ressaltar, que simplificar esse processo. Hoje, para esse processo ser simples assim, né, exigiu um pouco de trabalho, mas tá simples agora. E a ideia é ser simples. Por quê? Porque você não tem tempo a perder, concorda comigo? Você já tem um monte de coisa para fazer. Uma das coisas que a gente mais escuta de todos os professores é que o professor não tem tempo. E toda hora que chega uma legislação que coloca mais uma coisa no colo do professor para ele resolver, ele trava. Por quê? Porque não dá para fazer. Não dá tempo de fazer. Então, se não for algo prático, rápido e funcional, não vai dar certo. E o PEI, ele pode ser algo prático, rápido e funcional. Algo que precisa sim ser atualizado e revisto constantemente, mas não de uma maneira custosa, de uma maneira arrastada, mas de uma maneira leve, de uma maneira que faça sentido para o dia a dia. Porque se ele ajuda no dia a dia, então é bom, né? Se é algo que atrapalha o dia a dia, é ruim. Mas se é algo que ajuda o nosso dia a dia, então vai ser bom. E a ideia do PEI é ajudar o nosso dia a dia. Vamos lá. Por isso que tornar esse processo mais simples faz sentido. Revisando, tá? Revisando a estrutura de modelo de elaboração do PEI que eu apresentei para vocês ontem. Objetivo é o primeiro passo. A gente separou o PEI, né? Independente se você já tem um modelo aí na sua rede, independente se você já segue um padrão, ou se você ainda não tem um padrão de PEI, está começando agora, está tudo bem. A ideia é que você separe ele, pelo menos na sua mente, em 3 instâncias, 3 áreas. A primeira é a área de definição de objetivo. Por quê? Porque toda intervenção tem que ter uma intenção de alcançar algo. E esse algo precisa estar bem definido. E a forma de definir esse algo pode estar especificada no PEI, através de diretrizes para a construção e adaptação de currículos, ajudando o professor a definir objetivos e critérios de avaliação. Repare que eu falo aqui currículos. Currículos por quê? Porque pode ser qualquer currículo. Pode ser um currículo de uma escola bilíngue, pode ser um currículo de uma escola indígena, pode ser o currículo de uma escola, enfim, da zona rural, pode ser o currículo de uma escola técnica, um currículo de uma escola profissional, tá tudo bem. A ideia é você definir objetivos, ajudar o professor a definir objetivos acessíveis para aquele aluno, tá? Quando o aluno precisa desse auxílio, desse apoio. Na segunda parte da estrutura aqui do nosso modelo de PEI, tá bom? É a parte da técnica, da didática, da forma de fazer, tá? A forma de ensinar, no caso. É sobre práticas pedagógicas e técnicas de ensino específicas.
ajudando o professor a definir uma forma de ensinar que alcance o aluno. Tá? Então, independente do que você for ensinar, existem práticas baseadas em evidência que favorecem e muito o aprendizado, comprovadamente. Ensinando, nossa, vocês não têm noção, dá para ensinar qualquer coisa praticamente, usando essas técnicas. Qualquer coisa que você possa imaginar. Um comportamento, uma habilidade técnica, uma habilidade científica, algo do currículo e por aí vai, tá bom? E a terceira parte, né, é o que está aí, é a parte que eu mais gosto, né, que tem mais conexão aí com a minha área, que é a do recurso. O recurso é o quê? É a atividade que você entrega, é o material que o aluno usa. É sobre acessibilidade no material didático e as atividades. É como as atividades precisam ser adaptadas, como esse material precisa ser entregue para o aluno ou modificado para aumentar a acessibilidade. É aqui que a gente deixa claro para o professor que está produzindo atividade para a turma dele, como que essa atividade pode se tornar mais acessível, que tipo de ajuste que ele precisa fazer. Então, através de parâmetros claros, né? A gente não vai dizer qual é a atividade, vamos dizer quais são os parâmetros que essa atividade precisa ter para ser acessível para aquele indivíduo especificamente. Então, só isso foi uma recapitulação, tá? 3 áreas. E faz muito sentido, por quê? Porque o questionário de ontem, ele também está dividido em 3 áreas. Lembra? Vamos recapitular? Em cada passo existem práticas para elaborar diretrizes de acessibilidade. Vamos para os estudos de caso para a gente recapitular isso aqui. Deixa eu aqui apresentar. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Acompanhando? Tá fazendo sentido? Comenta aí. Tá conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? Tá gostando? Comenta aí pra mim, deixa o like, bota um emoji aí do coraçãozinho amarelo, pra quem não sabe aí o que Conta é. a história do coraçãozinho amarelo, que Vou ontem contar. recebemos mensagens. O pessoal tava perguntando pra gente, Leandro, o que é esse tal desse coraçãozinho amarelo, né? Então, o coraçãozinho é que a gente usa o desenho do coraçãozinho amarelo e nos nossos materiais, esse coraçãozinho, ele não é um coraçãozinho perfeito, né? Ele é meio de ladinho assim. No emoji não dá pra você fazer isso, mas ele é um coraçãozinho amarelo meio de ladinho assim. Por quê? Porque ele representa... quer dizer o quê? Quer dizer que essa ideia de conceito de perfeição é algo que não existe, né? Se a gente for olhar para o ser humano, o conceito de perfeição é algo que não faz sentido buscar. E o coração representa o quê? O amor. O amor pelo quê? Pelo ensino, né? Pela realização de ver o aprendizado, né? E o amarelo é o quê? A alegria, né? A alegria de ver o aluno aprender, de realizar essa ação de ensinar e ter o resultado, e colher esse resultado de ver o aluno aprendendo. Então, através desse símbolo, né, a gente levanta essa bandeira dos que amam ensinar e amam ver os seus alunos aprender, que provavelmente é o seu caso. Então, se você se identifica com esse símbolo e com o propósito dele, eu convido você a colocar aí agora no chat o coraçãozinho amarelo. E eu estou conseguindo falar numa velocidade mais razoável? Está muito estranho ou eu posso acelerar mais um pouquinho? Não, acho que agora está tranquilo. Acelera não? Não, tá bom. Tá bom. Ontem era muito acelerado. Ontem o TDAH estava ativado, né? Agora eu estou tentando me conter. Ontem estava 10x. Estou tentando me conter desesperadamente. Estou doido para soltar a metralhadora enquanto você fala um monte de coisa. Não, mais calma. Maravilha, maravilha. Desesperadamente, tentando me conter aqui. Vamos lá. Slides não, agora eu quero uma janela. Tá no slide. Tá no slide? E o questionário não, né? O questionário eu vou mandar no grupo. Manda agora? Pode mandar no grupo aí o questionário que eu vou abrir aqui também para o pessoal ver. Ok. Vamos ler o estudo de caso enquanto a Ana Lu coloca nos grupos aí o material que eu já vou abrir aqui para vocês também. Vocês podem abrir aí se vocês quiserem. Tem gente que imprimiu, tirou foto com a folhinha na frente da mesa, na frente da tela do computador. Máximo. Parabéns aí para todo mundo. Marcar a gente. Parabéns aí. Podem tirar foto, Vamos podem marcar. Essa aula, né? Isso, eu já pedi para curtir um monte de vezes. O pessoal já tá curtindo aí. Mas, nossa, 600 pessoas ao vivo, meu Deus, vocês voltaram, vocês são muito corajosos. Vocês voltaram. Vamos lá, Pedro,
é um aluno carinhoso e cheio de energia, mas tem dificuldades para seguir. Deixa eu pegar esse microfone, vou segurar ele aqui, que eu estou falando para o lado errado. Vamos lá. Pedro é um aluno carinhoso e cheio de energia, mas tem dificuldades para seguir instruções em atividades estruturadas. Bom, a gente está falando de uma criança de 5 anos, tá, gente? Educação infantil. Segura aí que a gente já vai falar de todas as etapas. Durante as rodas de conversa, ele frequentemente se distrai, levantando-se para explorar a sala. Ou seja, durante as rodas de conversa, durante uma atividade específica, ele se distrai. Ok. Quando atividades manuais são propostas, como pintura ou modelagem, Pedro começa, mas não conclui, deixando a tarefa pela metade. A professora relata que ele parece não compreender bem o objetivo das atividades e precisa de explicações constantes. Além disso, Pedro demonstra frustração ao tentar se expressar verbalmente, muitas vezes ficando em silêncio ou usando gestos. O nosso desafio aqui, com base nesse relato, deixa eu botar esse microfone aqui de novo, com base nesse relato, é preencher o questionário de ontem, para a gente partir para a etapa 2. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o questionário de ontem. Cadê? Não, aqui não. Aqui, rapaz. Está aqui a coisa. Aí a gente faz aqui assim, Alt Tab. Apresentar. Slides. Compartilhar tela. Compartilhar tela. Janela. Material, compartilhar tela. Legal, vocês estão vendo a minha tela aí? Maravilha. Bom, vamos lá. Lembrando do Pedrinho. Beleza? Pedro, 5 anos. Se distrai das atividades, dificuldade para se expressar. E a gente começa a responder aqui agora, tá bom? Bom, deixa eu anotar. Eu vou ter que... Não dá para mim escrever aqui no PDF, né? Vocês vão ter que... Se você tiver com uma folhinha aí de estudo de caso, vai marcando junto comigo, tá? Tá compartilhamento da... Ei, rapaz, travou aqui? Não. Tá dando pra ver aí a página, normalmente? Tá dando pra ver... Essa daqui? Isso. Perfeito, beleza. Vamos lá. Primeira pergunta. O aluno parece não avançar mesmo após várias atividades voltadas para o mesmo objetivo? A professora disse que fazia roda de conversas várias vezes, não é? Então, é uma atividade repetitiva. Então, mesmo as atividades ele não conseguia. Então, sim. Número 1, sim. Vamos marcar um sim aqui. Aí depois, é difícil avaliar o progresso? Não, acho que não é o caso, tá? Os objetivos definidos parecem não atender ao ritmo do aluno ou às necessidades específicas? Bom, acho que não é o caso dele aqui ainda. Não é o caso do Pedrinho. 4. O aluno precisa desenvolver habilidades práticas que realmente usará na vida real. Não se tratando, pensando na parte da comunicação, sim, né? Mas tem uma pergunta específica sobre comunicação aqui, então eu não vou colocar isso aqui ainda, porque não foi relatado nenhuma outra dificuldade de funcional específica do Pedro para a vida, tá bom? O comportamento do aluno é um desafio constante? Olha, ele tem um comportamento inapropriado de sair da atividade, mas eu acho que isso não é necessariamente um comportamento problema, né? Existe coisa muito pior que poderia estar acontecendo. Então, não vou botar aqui sim, aqui não, porque não vale a pena criar uma intervenção específica para isso. Num PEI, eu acho que não é a hora de fazer isso ainda, não é o caso, tá? É uma criança pequena, a criança pequena fica levantando mesmo e por aí vai, né? Vamos lá, B. Então aqui eu respondi sim apenas na primeira questão, tá bom? Repare que quanto mais sims você colocar aqui, maior vai ficar o seu PEI. Então, coloque energia, não sai colocando um monte de sim, não. Senão o seu PEI vai ficar enorme. E uma intervenção muito complexa é uma intervenção que acaba não sendo executada. Tá? Então tente ser o mais sucinto possível. Tente atacar aquilo que faz mais sentido primeiro. Aquilo que é mais crítico primeiro. Seja seletivo aqui. Coloque sims, sabendo que existe um custo de energia para cada sim que você colocar aqui. Então, na primeiro quadrante eu só coloquei um sim.
E tá tudo bem, tá bom? Vamos lá. No segundo aqui, no B. Vamos lá, Pedrinho. O aluno se perde durante a atividade com dificuldade em concluir? Olha, se perde, foi o que a professora falou. Então vou colocar que sim, né? As atividades de pintura, de modelagem, com massinha e coisa e tal. Né? Tem que ficar explicando para ele o que fazer, foi o que ela disse. O aluno tem dificuldade em assimilar novos conceitos? Ela não relatou isso. Motivar o aluno parece uma batalha diária? Não, ela não falou que ele não está motivado, né? Então eu não vou colocar que não. Vamos subir aqui. O aluno esquece rapidamente o que foi ensinado, fazendo você sentir que precisa recomeçar sempre do zero? Acho que não. É difícil entender o que o aluno deseja expressar? Vou botar que sim. Que sim. Então, B é A1 sim, B1 sim e B5 sim. Eu tinha que estar anotando isso em algum lugar, mas enfim. A gente vai tentar lembrar daqui a pouco. Você consegue uma canetinha, um lapisinho, alguma coisa para mim anotar? Porque eu já estou com tanta janela aberta aqui que se eu começar a escrever em outro lugar, eu vou acabar me perdendo. Tá. Eu posso anotar aqui, a primeira sessão só o A ficou assim, não foi? Isso. A1 sim. Aham. B1, embaixo agora. B1 sim. Aham. E B5 sim. Beleza. Agora no C. Você precisa explicar constantemente as atividades para o aluno porque ele não consegue compreendê-las sozinho? Parece que a professora falou uma coisa sobre isso sim. Né? Vou colocar que sim aqui. O aluno se recusa a realizar as atividades? Não, não foi relatado nada disso. O aluno parece incapaz de concluir as atividades sem ajuda constante, tornando difícil avançar com o restante da turma? Olha, sim. Parece incapaz de concluir as atividades sem ajuda. Foi alguma coisa que ela relatou sobre isso sim. Então, temos o C1 sim e o C3 sim. Maravilha? Esse foi as respostas do questionário com base naquele relato. Agora vamos para o material que você acabou de receber aí. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu remover esse cara aqui. O material que você recebeu tá... Oh, meu Deus, tá aqui? Não, tá aqui. Não, não, não. Não sei onde tá. Ah, tá no Drive. Subiu? Chegou a subir no Drive? Sim, sim, tá lá na pasta. 2. Legal. Maravilha. Esse aqui Confirma se o pessoal tá te ouvindo. Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem, pessoal? Confirma aí pra mim. Esse é o material que vocês acabaram de receber, ó. Sim, ok. Legal. Repare que ele tem... Desculpa. Ele tem a mesma codificação das perguntas do questionário anterior. Então, Ana Lu, me ajuda. A1 sim, não é? Isso. Então, por causa do Pedrinho, a gente colocou que no A1 é que sim. Então, a ideia é que para aquela dificuldade que ele apresentou, eu vou usar uma técnica chamada uso de objetivos estruturados. É uma técnica autoral minha, tá bom? Aplicada para esse conceito. Que é o quê? Que é você pegar um objetivo que era antes qualitativo, basicamente é isso, e transformá-lo num objetivo quantitativo. Isso tende a ajudar muito. Que tipo de dificuldade? Está escrito aqui do lado. Falta de progresso mesmo após várias atividades voltadas para o mesmo objetivo. Ou seja, tem ali a atividade de rodinha ou da roda de conversa, né, e aquelas outras com muita frequência e ele não avança. Ou seja, aquelas atividades não estão funcionando, né? Ou seja, o objetivo não está sendo alcançado. Isso, quando você estrutura o objetivo, fica mais fácil de ver o progresso. Então, basicamente, se eu posso colocar uma diretriz no PEI desse aluno para que, olha, é recomendado, por exemplo, posso colocar assim,
que os objetivos educacionais do Pedro sejam definidos de forma estruturada, dando preferência para objetivos quantitativos, de fácil mensuração. Por exemplo, é uma diretriz, né? Aí eu posso botar, por exemplo, né? Ele coloca assim, por exemplo, ao invés de participar da roda de conversa, estruture o objetivo para conseguir permanecer na roda de conversa por 3 minutos. Olha só. Interessante, não é? E aí eu posso botar mais um exemplo. Ao invés de participar de atividades com massinha, eu posso colocar manipular a massinha por 2 minutos. Entende? Porque aí o que isso cria? Isso cria a possibilidade de eu ver o progresso do Pedrinho. Porque se ele brinca com a massinha 1 minuto, ele já alcançou 50% do objetivo. Se ele fica na roda de conversa sentado por 3 minutos, ele alcançou 100% do objetivo. E eu posso ir lá e mudar esse objetivo depois. O professor pode ir lá e mudar esse objetivo depois. Mas ele vai fazer isso por quê? Porque ele tem uma diretriz clara de acessibilidade para a definição de objetivos para o Pedrinho, lá na educação infantil. Fez sentido? Ana Lu, me ajuda. Qual é a próxima? Da seção B? Não, da A, eu tô na A ainda. Da A só A1. Ah! Era sim, o restante era tudo não. Ou seja, na A, só isso aqui. Isso. Viu como é que é legal? Aí, esse tópico que eu falei, entra no espaço que você tiver para colocar aí no seu modelo de... Leandro, meu modelo de PEI é diferente. Pega esse trecho com exemplo e coisa e tal e coloca lá. E aí você vai para a segunda etapa aqui. Ó. Na B, a gente está falando agora de didática, né? De formas de ensinar. B é qual? O 1 é sim, A1 sim. B1, sim. B1 sim. Aprendizagem sem erro com níveis de ajuda. O que é essa pegada dos níveis de ajuda? É uma prática baseada em evidências, tá? Tem a pirâmide da aprendizagem sem erro. Não vai dar para a gente ficar explicando todas as técnicas aqui para você, mas eu vou exemplificar, tá bom? Por exemplo, qual a dificuldade que ela atende? Dificuldade para concluir atividades sem se perder. Concluir atividades. É uma dificuldade do Pedrinho? Sim. O que é os níveis de ajuda? Como é que eu vou aplicar isso? Né? Eu posso colocar assim, para atividades de modelagem com massinha, não vou botar isso no PEI porque eu não posso conectar o PEI com a atividade, mas eu posso colocar assim a diretriz, para o caso do Pedrinho. Ofereça ajuda parcial, ajuda física parcial ou ajuda física total, sempre que o aluno não conseguir realizar a tarefa. Nos casos em que o aluno consegue iniciar a tarefa ou que tem menos dificuldade, faça um exemplo para o aluno observar e peça para ele copiar. Olha só, isso é uma diretriz de trabalho para o professor fazer. Né? Isso quer dizer, está baseado em quê? Em níveis de ajuda. Quais são os níveis de ajuda? Ajuda física total, ajuda física parcial, modelação, ajuda gestual, ajuda verbal e ajuda visual. Do menos invasivo para o mais invasivo. Né? Então está dizendo o quê? Que o professor pode pegar na mão do aluno aqui, caso ele tenha muita dificuldade, ou pegar na mão dele só em parte da tarefa, ou dar um modelo, fazer junto com ele, pedir para ele copiar. Tudo isso precisa estar especificado, né, para poder ser aplicado. Se a gente quer que isso aconteça em sala de aula, isso tem que estar registrado em algum lugar. E nada no lugar melhor para registrar isso do que no PEI, entende? E da B tem outra? Tem. A 5 é sim também. 5. A B sim. Uso de comunicação alternativa. Por quê? Porque o Pedrinho ele tem dificuldade na comunicação. Dificuldade de comunicação com o aluno. E o uso de comunicação alternativa não tem contraindicação, não tem restrição, não tem quem pode e quem não pode. É bom para todo mundo. Eu posso usar comunicação alternativa se eu quiser. Tá? A Ana Lu pode. A gente pode usar comunicação alternativa. Você pode usar comunicação alternativa e o seu aluno também pode, especialmente se ele não está conseguindo comunicar tudo aquilo que ele gostaria de comunicar, tá bom?
Não dá para entrar no assunto de comunicação alternativa aqui, mas você poderia colocar diretrizes claras aqui, né? Sempre que possível é péssimo, que nunca vai fazer. Botar assim, em todas as interações, sempre ofereça pranchas de comunicação com vocabulários pertinentes ao diálogo. Olha só, interessante, não é? Então, exemplo, você coloca lá. Nas rodas de conversa, ofereça opções de resposta que remetam ao cotidiano comum de uma criança de 5 anos. Por quê? Porque eu quero que o Pedrinho converse na roda de conversa. Ele não está conversando, por isso que ele sai. Faz sentido? Está fazendo sentido? Repare que eu vou pular agora para o C e basicamente eu estou terminando grande parte do PEI do meu aluno. Exemplo aqui, claro que eu estou sendo bem resumido, bem rápido, mas está terminando. No C é 1 e a 3, né? Acho que é. Isso. C1, Isso. uso de atividades estruturadas, falta de autonomia na compreensão e realização de atividades. O que é o uso de atividades estruturadas, né? É você ter uma atividade que ela segue um padrão, que ela tem uma previsibilidade. Por exemplo, no Fundamental 2, se você entrega uma folha com 10 questões e nessas 10 questões, a primeira é de múltipla escolha, a segunda de relacionar coluna, a terceira é uma pergunta dissertativa, a quarta é para marcar as falsas, a quinta é para marcar as verdadeiras, a sexta é para marcar todas as... fazer uma correspondência através de numeração. Não segue um padrão. Isso não segue um padrão. Agora, o que é uma atividade estruturada? Que tem um padrão de previsibilidade. Da primeira até a 10, que só tem 10 na folha, você tem todas as questões de múltipla escolha com 3 alternativas, sendo que apenas uma está correta. Sempre só vai ter uma correta. Isso é um padrão de previsibilidade. Quando você entrega uma previsibilidade para um aluno, a tendência é que a curva de aprendizado, o esforço cognitivo que ele vai ter para realizar aquela tarefa reduza bastante, porque aquela preocupação de ficar pensando, será que eu faço desse jeito ou desse? Será que, como está pedindo para mim fazer o que aqui? Não, sai esse pensamento da cabeça do aluno. Por quê? Porque ele já sabe o que tem que fazer. Porque o que ele fez na primeira é o que ele tem que fazer na segunda, é o que ele tem que fazer na terceira. Né? Ele se preocupa apenas com o conteúdo da questão, não com a estrutura da questão. Né? E isso também vale para o caso do Pedrinho. Se na roda de conversa, todo dia tem uma roda de conversa, ok, mas a gente não sabe se essa roda de conversa está estruturada. Se um dia tem uma roda de conversa que fica todo mundo em pé, aí no outro dia tem uma roda de conversa que fica todo mundo sentado, aí num dia começa pelas meninas, aí no outro dia começa pelos meninos, aí num dia só fala quem está segurando uma peteca, aí no outro dia só fala quem está segurando a bola, aí num dia começa com o Luiz, e no outro dia começa com o Marquinhos. Aí um dia tem que contar o que comeu, no outro dia não precisa contar o que comeu, num dia tem que contar o que brincou, outro dia não precisa. Entende? Não tem uma previsibilidade. E para um aluno que tem dificuldade de comunicação e vai usar um equipamento de comunicação alternativa, a previsibilidade ajuda bastante também. Se for um aluno autista, ele vai se sentir muito mais confortável nessa situação. Tende a ser isso, tá? Não posso generalizar aqui, porque as pessoas são muito diferentes. Mas por isso que é importante a gente não focar em diagnóstico, né? Focar no que está acontecendo e qual é a solução para o que está acontecendo, certo? Previsibilidade. Você pode aplicar isso no jardim, pode aplicar isso no jardim de infância, não, na educação infantil, no Fundamental 1, 2, 3, no ensino médio, no técnico, pode aplicar isso em qualquer lugar. Bom, fez sentido? Esse pessoal está conseguindo acompanhar. Está conseguindo acompanhar? Esse foi o caso do Pedrinho. O PEI é para ser realizado só por crianças autistas? A Renata está perguntando aqui. Não, Renata. Na verdade, existe criança autista que não vai precisar do PEI. E existe criança autista que vai precisar. Existe criança sem diagnóstico que vai precisar do PEI. E existe criança com diagnóstico que não vai precisar. Quem vai decidir quem precisa de um PEI e quem não precisa? A escola, né? Os educadores. Se o aluno não está aprendendo, ele precisa de um PEI. É basicamente isso. A ideia é essa. Sim, faz sentido. Maravilha.
Pessoal, a hora foi embora, meu Deus. Eu trouxe aqui mais um exemplo, ó, Fundamental 1. Trouxe outro exemplo aqui do Fundamental 2, do ensino médio, educação de jovens e adultos. É isso. Eu vou sortear um aqui, na verdade sortear, não, vou pedir para você me dizer. E eu vou olhar Vamos ver quem vai. quem vai ganhar aqui, quem vai aparecer mais no chat. Diz para mim, você prefere Fundamental 1, 2, Fundamental 2, médio. ensino médio Ou ou educação de jovens e adultos? Pra gente fazer mais um aqui. Conta aí pra vamos mim. esperar um pouquinho. EJA, ensino médio, Fundamental 2 ou Fundamental 1? Ih, rapaz, vai ser uma briga, hein? Fundamental 1, Ai, meu Deus. Fundamental 2, ensino médio, Fundamental 1. Ih, rapaz, é muita gente. Quem tá chegando Olha agora... que começou a jogar. Quem tá chegando agora e não deixou o like aí na nossa live, pode deixar, isso ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. Se você não tá inscrito, olha só, se inscreve, porque a gente tá quase alcançando os 100 mil, amor. Quase Será alcançando. que a gente vai ganhar a plaquinha do Vai receber YouTube? a plaquinha do YouTube. O canal de educação inclusiva receber uma plaquinha do YouTube é sensacional. É incrível. Sem fazer dancinha, sem fazer bobeira. Olha só. Tá difícil, hein? Eu acho que vai ter que ser um médio e um dos fundamental, hein? 2? É, Isso tudo? acho justo. Mas o médio do quase não tá aparecendo. Tá aparecendo sim. Tá aparecendo? Médio, 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 médio. Tá bom. Fundamental 2 então. Pode ser o 2 Acho então? que foi mais um votado. Foi mais um? Então vamos lá. Eu não quero ser a discórdia. Fundamental 1 e médio, pronto. Ó, o Fundamental 2, para você não ficar triste, o ensino médio vai ser muito parecido com o Fundamental 2, só vai ficar menos... É só você descomplicar um pouco. É basicamente isso. Vamos lá, Fundamental, vamos lá então. Sofia. Deixa eu pegar esse microfone para cá. Sofia é uma aluna dedicada, mas apresenta dificuldades em matemática. Mesmo com aulas de reforço, ela tem dificuldade em assimilar conceitos como multiplicação e divisão. Quando consegue avançar, acaba esquecendo o conteúdo rapidamente. A professora relata que ela demonstra ansiedade e desmotivação, dizendo coisas como "nunca vou conseguir". Além disso, Sofia depende muito da ajuda da professora para realizar as atividades, mesmo as mais simples, e evita trabalhar sozinha. Ok. Vamos lá. Vamos olhar aqui o questionário. Cadê? Adicionar. Aula 2, cadê o material da aula 1? Aqui. Vamos lá. Parece não avançar, mesmo após várias atividades voltadas para o mesmo objetivo? Olha, sim, né? Sim. Tô anotando. Vamos estruturar, ou seja, você já sabe aqui o que é para fazer, né? A gente vai olhar depois lá, mas é para estruturar o objetivo da Sofia. Mas vamos focar aqui, uma coisa de cada vez. É difícil avaliar o progresso, né? Do aluno? Olha, sim. O aluno parece que não está vendo o seu avanço e nem o professor está vendo o avanço. Então, A1, sim. A2, sim. Objetivos definidos parecem não atender ao ritmo e às necessidades específicas. Ó, não relatou aqui caso de defasagem, que ela está ficando atrasada, nem nada disso. Então, não vou marcar que sim aqui, tá bom? 4. O aluno precisa desenvolver habilidades práticas para usar na vida real? Não é o caso aqui. O comportamento do aluno é um desafio? Não é essa situação, não é? De problemas comportamentais, de indisciplina, né? B. O aluno se perde durante a atividade com dificuldade para concluir? Não falou que ela se perde, tá? Falou que ela ela esquece, né? Se perder uma coisa, esquecer a outra, né? O aluno tem dificuldade de assimilar novos conceitos?
Acho que é isso, né? Mas não é o esquecer ainda. Motivar o aluno parece uma batalha diária? Talvez não. Talvez não seja isso aqui não. Tem mais aqui, vamos lá. 4. O aluno esquece rapidamente o que foi ensinado, fazendo você sentir que precisa recomeçar do zero. É isso aqui. É isso aqui. B4, sim. Né? Então temos A1, sim. A2, sim. E o B4, sim. É difícil entender o que o aluno deseja expressar? Não, não é o caso. Você precisa explicar constantemente atividades para o aluno porque ele não consegue compreendê-las sozinho? Olha, é o caso? Sim, né? Acho que sim. O aluno se recusa a realizar as atividades? Não. O aluno parece incapaz de concluir as atividades sem ajuda constante? Sim. Ok, então C1 sim, isso, C3 sim, exatamente. Agora vamos lá pro nosso outro coleguinha aqui. Ficou bem parecido. Ficou parecido? Pouca coisa diferente. Gente, normal ficar parecido, tá? Não, as dificuldades tendem a ser similares, né? São similares. Porque as dificuldades escolares, elas não são infinitas, né? Elas são finitas, né? As práticas baseadas em evidência também não são infinitas, né? São poucas, se você parar para pensar. Existe muito menos práticas baseadas em evidência do que diagnóstico. Diagnósticos tem um montão. Mas as dificuldades geradas por esses diagnósticos tendem a ser parecidas. Entende? Vamos lá. Então nós temos o uso de objetivo estruturado. Lembra? O relato diz que ela tem dificuldade em matemática. Então, lembrando da nossa aula anterior, o nosso PEI não precisa ser para todas as disciplinas, tá? O nosso PEI aqui, no caso da Sofia, de 9 anos, vai ser um PEI voltado para a matemática. Uma criança de 9 anos que tem dificuldade de multiplicação e divisão não é uma criança que tem defasagem curricular, entende? Por quê? Porque ela está na idade meio ali que é nessa idade que começa a aprender essas coisas. Não está um atraso muito grande. Se falasse que ela tem 15 anos, nós temos um problema curricular aqui. Mas não tem 15 anos, tem 9. Entende? Então está tudo bem. Então o uso de objetivos estruturados aqui não é para voltar objetivo de anos anteriores, não é isso. É para você estruturar o objetivo. Igual a gente viu com a educação infantil, vamos aplicar aqui. Como seria? Né? Os objetivos educacionais para a Sofia devem ser mensuráveis para que seja possível medir o progresso constante da aluna. Para isso, dê preferência em utilizar objetivos quantitativos ao invés de qualitativos. Por exemplo, vamos citar um exemplo aqui de objetivo de multiplicação. Realizar multiplicações de números de 1 a 9 na tabuada de 2 sem precisar de ajuda. É um objetivo estruturado, entende? Então, quando o professor definir um objetivo como esse, e se ele se ater a esse objetivo, ele não vai passar a tabuada de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, é só de 2. Entende? Faz sentido? Uso de critérios de avaliação estruturado, né? O A2 também a gente colocou. O que é um critério de avaliação? Para que serve? Para a gente poder avaliar a Sofia. No caso aqui, um critério de avaliação estruturado ele segue o mesmo padrão do objetivo estruturado. Pode ser um critério de avaliação por número de tentativas aqui, no caso da Sofia. Então, a cada 3, exemplo, né? A cada 3 contas que forem apresentadas, cada 3 tarefas apresentadas para a Sofia, ela precisa conseguir realizar 2 sem ajuda. Sendo que a primeira vai ser feita com ajuda e as outras 2 sem. É um critério de avaliação. Entende? Que legal? Você pode definir isso. Não precisa ser sempre igual para todos os alunos. Por isso que a gente tem um plano individualizado. No caso da Sofia, por exemplo, faz sentido que
a primeira ela receba ajuda e nas outras não. E eu tenho uma quantidade para poder avaliar. Não é para avaliar a cada 300, né? Poxa, eu fiquei 5 semanas trabalhando com a aluna para avaliar ela. Não. Entreguei uma atividade ali, já avalio ali mesmo. Entreguei outra, já avalio ali mesmo. Então, a cada 3, 4, já avalio se ela está conseguindo, se não está conseguindo, se está avançando, está chegando no objetivo ou não está chegando. Entende? E eu coloco isso como diretriz lá do meu PEI. Agora eu vou para o B, né? O B são quais o B? O B é só 4. Só o 4. 4 e 5 também? Não, B4 sim. B4, tá. B4, olha só. Prática massiva e revisão espaçada. Claramente, a Sofia precisa disso aqui. Esquecimento rápido dos conteúdos ensinados. Quer dizer o quê? Que eu defino lá, por exemplo, o objetivo, né? Não no PEI, né? Eu usei o PEI para definir um objetivo no currículo da Sofia, que vai ser trabalhar a multiplicação de 1 a 9 na tabuada de 2. Ok. Só que isso não vai ser uma tarefa que eu vou entregar hoje e depois outra só na semana que vem. Eu preciso que tenha uma frequência. E aí, você, entrevistando a Sofia, a família da Sofia, trabalhando com ela, percebeu, teve esse insight maravilhoso de definir um parâmetro de revisão. E isso precisa estar especificado. Então você entendeu que, para a Sofia, se ela não revisar esse conteúdo pelo menos uma vez por dia, ela vai esquecer. Então você coloca lá, conteúdos que o aluno possui mais dificuldade precisam ser revisados pelo menos uma vez por dia, não excedendo o tempo máximo de 5 minutos a cada revisão. Olha que maravilha. É uma diretriz de trabalho, entende? Não está dizendo que atividades têm que ser entregue, mas está dizendo que precisa seguir essa diretriz. Então, o que eu posso fazer com a Sofia? Né? Se eu sou professor de matemática da Sofia, leio isso, eu vou criar folhinhas com questões de multiplicação na tabuada de 2, que a Sofia consiga fazer em até 5 minutos, e vou entregar para ela folhinhas, 7 folhinhas. 7 folhinhas. Tem aula de matemática hoje? Pode fazer na aula de matemática. Não tem? Leva para casa. Entrega na próxima aula. E assim por diante. Vai ficar 2 dias em casa, sábado e domingo. Leva 2 folhinhas para casa. Faz uma no sábado, faz outra no domingo, Sofia. Aí ela pode te enrolar e fazer as 2 no domingo. Tudo bem. Importante que ela fez ali. O que vai acontecer? Ela não vai esquecer. O fundamento disso não dá para mim ficar te explicando aqui, né? Tem fundamento, a curva de esquecimento do Ebbinghaus e por aí vai, revisão espaçada. Mas isso precisa ser uma diretriz no PEI da Sofia. Vai ajudar muito ela, tá bom? E na C, são a primeira e a última, né? C1, C2, C3. C1 e C3. E aqui é atividade estruturada. Aqui você já entende, na matemática, estruturar a atividade é muito mais simples, né? Porque a gente trabalha com exatas aqui, fica mais fácil você estruturar quando você está trabalhando com exatas. Mas quer dizer o quê? Que você vai entregar, se você está trabalhando a continha já armada com o aluno, não inventa outra estrutura, não inventa um probleminha que tem multiplicação. Agora resolve esse probleminha que tem multiplicação da tabuada de 2. Não. Entrega sempre aquela mesma estrutura. É basicamente isso, você seguir a estrutura. E você pode colocar isso como diretriz também, né? As atividades para a Sofia, especialmente aquelas que ela tem mais dificuldade, para os objetivos que ela tem mais dificuldade, devem ser estruturadas, mantendo um padrão previsível, repetido, de forma que ela consiga seguir esse padrão ao longo de toda a intervenção, né? Pode escrever dessa forma. Escrever da forma que você achar melhor, tá bom? E uso de elementos de interação, que é uma técnica autoral nossa aqui também. O que significa isso aqui? É você criar materiais de ajuda visual. Basicamente isso. Você ter instruções na própria atividade que vão tornar essa atividade mais fácil de assimilar. Então, no caso da Sofia, nesse caso da tabuada, eu poderia ter uma tabuada para a Sofia olhar. Poderia ser um material visual, uma tabuada anexa à atividade, que ela vai levar junto com ela. Faria sentido aqui, tá bom?
Então, mas eu poderia colocar como diretriz isso. Nos objetivos em que a Sofia tem maior dificuldade, crie junto com ela materiais de apoio que permitam que ela consulte para substituir a ajuda verbal do professor. É uma diretriz de trabalho. Percebe? Bom, é isso. Isso. Esse é o caso da Sofia. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Percebe que a gente está montando um PEI aqui de um jeito muito rápido. Claro que eu estou sendo resumido, poderia elaborar mais nas respostas? Poderia, né? Para ficar mais bonito, mais organizado. Mas é funcional, é prático. A pegada é você colocar uma instrução no PEI que qualquer professor que lê, ou o professor que precisar ler essa instrução, ele vai ter uma sacada do que fazer. Ele vai saber o que fazer. Ele vai saber como adequar aquilo para o currículo dele. Entende? Vai saber usar aquilo no dia a dia. Porque se você coloca uma coisa no PEI que é impraticável no dia a dia do professor, esse PEI não serve para nada. É um PEI que tomou o seu tempo, toma o tempo do professor e não serve para nada. Então tem que ser algo prático e algo que sirva para o aluno, né? Vamos lá, vamos pular para o ensino médio então. Quem está gostando, deixa o like aí na live que ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo, hein? Bora lá. Mariana é uma aluna com paralisia cerebral. Ela tem 16 anos, tá bom? Que apresenta limitações severas de movimento e comunicação. Ela se expressa através de gestos limitados e utiliza um quadro de comunicação adaptado, mas ainda encontra dificuldades para transmitir suas necessidades e pensamentos. Vamos lá? Qual é a dificuldade de Mariana aqui? Transmitir suas necessidades e pensamentos. Legal? Sua interação com os colegas é limitada e ela frequentemente demonstra frustração quando não consegue se comunicar. Mariana depende de assistência constante para realizar as atividades e tarefas. E as tarefas precisam ser adaptadas de maneira significativa para que ela possa participar. Está dizendo que já é realizado um tipo de adaptação aqui para a Mariana, certo? Legal. Apesar disso, seus professores percebem seu interesse em aprender e se envolver, mas enfrentam dificuldades em tornar as atividades mais acessíveis e motivadoras. Ok. Ok. O que a gente vai fazer aqui? Vamos voltar lá. Para esse rapaz aqui. Vamos lá. Os professores já estão fazendo adaptação, porém estão com dificuldade de tornar essas atividades mais acessíveis. Olha, gente, quando você tem objetivo estruturado, fica muito mais fácil adaptar a atividade, tá? Eu falo isso por experiência própria. Então, se você tem um objetivo estruturado de forma quantitativa, a adaptação de atividade ela acontece quase que magicamente. A criação de uma atividade para alcançar aquele objetivo fica muito mais simples. Então, A1, eu vou marcar que sim, né? O aluno parece não avançar mesmo após várias atividades voltadas para o mesmo objetivo. Por quê? Porque eu quero que o objetivo dela seja estruturado, porque isso facilita muito o trabalho, né? E o restante aqui, eu não vou botar mais nada. Por quê? Porque tem coisa mais importante para a gente trabalhar aqui. Vamos lá. A1, sim. Aqui. O aluno se perde durante a atividade com dificuldade para concluir, dificuldade para assimilar novos conceitos ou motivar o aluno em uma batalha diária. Não é o caso da motivação aqui, mas ele se perder durante a atividade. Não é o caso também, né? Deixa eu olhar aqui de novo o relato. Tá falando que ela depende de assistência constante.
não disse necessariamente que ela se perde. Deixa eu ver qual vai fazer mais sentido. Essa primeira aqui mesmo. Vamos usar essa da primeira aqui mesmo. Então B1 vai ser sim e, consequentemente aqui, o B5 também vai ser sim, que é o nosso foco principal aqui, né? A se expressar, a comunicação. No C, precisa explicar constantemente, se recusa a realizar atividade, não é o caso, se sente incapaz de concluir sem ajuda constante? Sim. Então o C3 vai ser sim, tá? Que é a necessidade constante de ajuda. Então eu tenho A1, sim, né? Isso. O B, 1 e 5. B1 e 5 e o C3. 3. Legal. Objetivo estruturado, não vou repetir, que com vocês já estão carecas de saber, tá? É você transformar ele de uma forma quantitativa e não qualitativa. E isso no ensino médio é maravilhoso de você fazer junto com o seu regente, tá? Por quê? E se você for o regente, você fazer, porque fica difícil, muito difícil para um professor de atendimento educacional especializado, ou um professor do apoio, ou um segundo professor que não tem, qualquer outro profissional, eu, por exemplo, que não tem formação na sua licenciatura, um professor de... Não falou aqui qual é a disciplina que a Mariana tem dificuldade. Então é uma dificuldade generalizada, deve passar por todas as disciplinas. Então fica muito difícil para um professor para alguém que não é professor, sei lá, de filosofia, entender como estruturar um objetivo de filosofia, o que priorizar, né? Eu tive a oportunidade de fazer formação com um professor presencial, vários professores, várias vezes presenciais, né? E numa dessas formações, deixa eu até aproximar a câmera aqui, para fazer sentido, para ficar legal, para a gente ficar pertinho, porque isso aqui é importante, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante. Nós temos uma capacidade limitada, né, de lidar com tanta informação curricular assim. O currículo é muito vasto, né? Eu, por exemplo, eu estudei, meu nível de conhecimento em história é nível de ensino médio. Nível de ensino médio de mais de 10 anos, de 15, de 20 anos, nem sei, mais de 20 anos atrás. Não vamos denunciar a idade. Nossa, eu tô com 37, né? Mais de 20 anos atrás que eu fiz o ensino médio, né? Então, eu não lembro de muita coisa. E aí, conversando, né, sobre estruturação de objetivo, era um professor de história. E ele queria... o assunto era a história da abolição da escravatura, né? Acho que era isso, né? Era isso. E aí, a pergunta era: como que a gente vai estruturar esse objetivo de abolição da escravidão? Que ele estava trabalhando lá no ensino médio, acho que era no ensino médio. E aí a gente teve que fazer uma conversa ali, né? Porque não estava claro para mim qual seria, mas eu sabia que perguntas fazer. E a pergunta que eu fiz foi: o que você considera, dentro desse tema de abolição da escravidão, como o primeiro passo mais relevante que esse aluno precisa conhecer para seguir dentro desse conteúdo? E aí ele me respondeu que era o aluno entender o que era e o que não era escravidão. O que é uma situação de escravidão e o que não é uma situação de escravidão. Olha só, olha que bacana. Esse é um tema extremamente vasto, cheio de degraizinhos que a gente precisa subir, e o professor deu o ponto de partida ali dentro do que ele considerava mais importante. E precisa ser o que ele considera, porque às vezes um outro professor de história vai partir de um outro ponto, porque ele tem uma outra linha de raciocínio na aula dele, e está tudo bem, entende? Mas para esse professor, essa linha de raciocínio fazia mais sentido. Então, a estruturação desse objetivo partiu daí, né? Do que ele considera, o que ele não considera. Percebe que eu tenho um sim e um não aqui, ou algo é ou não é. Olha só, um raciocínio lógico aqui a gente já pode aplicar uma estruturação quantitativa, entende? Então, a cada 3 cenas apresentadas para o aluno, ele precisa dizer
ele precisa reconhecer se elas são ou não uma situação de escravidão. E para o caso da Mariana, que é uma aluna com paralisia cerebral e que a gente pode criar pranchas de comunicação alternativa para ela, a gente pode entregar cenas nas pranchas e ela ter uma prancha específica de uma situação de escravidão e não é uma situação de escravidão. Né? E a gente mostra as cenas e ela diz. Né? Olha só, já estou imaginando aqui como seria a prancha que a gente vai ver lá no tópico de comunicação alternativa. Estou me adiantando aqui, mas só para você entender o conceito. Tá? Então aqui o uso de objetivo estruturado ficou claro, né? Como que dá para a gente fazer isso desde a educação infantil até o ensino médio. Aí depois a gente pulou lá para o B. O B era qual mesmo o B da Mariana? Da Mariana, o B é 1 e o 5. O 1 e o 5. Níveis de ajuda. Ou seja, eu vou definir como que esse professor ou esse profissional de apoio vai ajudar a Mariana. Precisa estar claro aqui. Eu não posso simplesmente dizer para o profissional de apoio, né? Ou o AT, não sei, o profissional que está acompanhando a Mariana. Ajuda ela aí. Não, ajuda ela aí como? Né? Essa ajuda ela precisa ser uma ajuda pedagógica intencional para que ela desenvolva autonomia. Percebe? É uma ajuda intencional e essa ajuda precisa ser estruturada por um profissional de educação formado, né? Especialista em acessibilidade, tem que ter um acompanhamento do atendimento educacional especializado sobre a estruturação dessa ajuda e a gente precisa definir como a gente quer que essa ajuda aconteça. Senão vai ser ajudado de qualquer maneira. E aí a mágica do aprendizado não vai acontecer. Certo? Então, como é que vai ser essa ajuda da Mariana? Então, a ajuda pode ser apresentar, a definição dessa ajuda aqui, de níveis de ajuda, é muito importante. Nós podemos estruturar aqui, no caso da Mariana, pode ter ajuda física total na manipulação, por exemplo, das pranchas. Em conseguir pegar uma prancha na pasta ou um álbum um fichário de comunicação alternativa, abrir o fichário, guardar, esse tipo de ajuda, o que talvez ela não consiga realizar, por exemplo, ela pode ter várias pastas de comunicação alternativa e talvez ela não consiga pegar sempre a pasta que ela precisa. Então essa ajuda pode ser uma ajuda total, ele pode realmente pegar e colocar para ela, né? Mas apontar para o pictograma, isso não pode ser feito pela aluna. Tem que deixá-la fazer, independente do tempo que demore. Então, pode especificar. Pode ser oferecido ajuda total sempre que a aluna precisar acessar algum arquivo de comunicação alternativa que ela não conseguir, mas apontar para os pictogramas, na hora de apontar para os pictogramas, a aluna deve fazer isso com total autonomia. Eu defini aqui um parâmetro. Importante isso, muito importante isso. E no 5, que é o uso de comunicação alternativa, a gente pode colocar aqui, para cada atividade, precisamos garantir que existam pranchas com um vocabulário que faça sentido para aquela atividade, que permita a aluna responder a atividade com autonomia, não é? Que no caso aqui da disciplina de História, seria, desse exemplo que eu falei, dizer que é uma situação de escravidão, não é uma situação de escravidão. Ela só vai conseguir participar dessa atividade se ela tiver uma prancha com vocabulário para participar dessa atividade. E no C, tinha alguma? C3. C3, o uso de elementos de interação. Faz sentido. Ela tem dificuldade para concluir as tarefas sem ajuda. O que a gente pode fazer aqui, que faria muito sentido, é definir um parâmetro. Existem vários elementos de interação, tá? Eu vou contar um para vocês aqui, que é um dos mais legais e que melhor atendem a maioria dos alunos, que é o da modelação na atividade. É quando a atividade tem um modelo a ser seguido. Então, como é que eu poderia colocar aqui? Para a Mariana, sempre que uma nova atividade for entregue, na qual ela ainda não está familiarizada, devem existir questões modelo para que ela observe e siga o modelo nas questões posteriores.
Simples assim. É uma diretriz de trabalho de construção de atividade mais acessível. Então, na hora que... Vamos voltar para o exemplo da escravidão. Na hora que o professor for elaborar essa atividade, antes de pedir para ela responder, vai apresentar para ela um modelo. Olha aqui, olha o modelo, Mariana. Agora olha esse outro modelo. Agora olha esse outro modelo. Pronto, agora é sua vez. Né? E se a gente perceber que um modelo só não está dando certo, a gente pode colocar 2 modelos, 3 modelos e por aí vai. Isso tende a funcionar muito bem, tá? Muito bem. Bom, percebe que eu tenho aqui um processo de construção de PEI, de plano de ensino individualizado, né? E eu foquei muito no PEI, mas as práticas que você vai usar podem ser aplicadas também na sala de recursos para ensinar o aluno a usar o computador, a usar a calculadora, ensinar o aluno a usar o caderno, ensinar o aluno a usar alguma coisa que você precisa ensinar ele a usar para eliminar barreiras, para o ensino de Libras e por aí vai, tá? Aqui, no caso do EJA. Pessoal, resumindo, tá? Resumindo, hoje nós vimos as práticas ideais para cada dificuldade no PEI e veja como aplicar. Você vai conseguir aplicar aquele questionário com o seu aluno e vai relacionar as respostas desse questionário às práticas que melhor atendem às dificuldades que você viu anteriormente. Então, para cada sim que você der no questionário, você encontra uma sugestão de prática baseada em evidência para trabalhar com o seu aluno. Os estudos de caso que nós vimos aqui é para fazer essa simulação ficar mais próxima da nossa realidade, da realidade da educação básica. Fez sentido? Já tinham visto alguma ferramenta parecida com essa? Agora responde com sinceridade para mim aí. Isso vai acelerar o seu trabalho de alguma forma? Vai te ajudar a eliminar um pouco de tempo gasto no processo de construção do seu PEI? Comenta aí para mim. Que maravilha, pessoal. Que maravilha. Que bom que vocês estão gostando. Viu? Não deu para a gente aprofundar em cada técnica, né, em cada prática, com exemplos de cada prática ali, mas a visão ampla, a visão estratégica da construção do PEI você já tem. Né? Um ponto de partida você já tem, um norte você já tem. E isso ajuda bastante. Lembra, independente do modelo da sua rede, você pode pegar a informação que você está vendo aqui, que você vai montar aqui e levar para o seu modelo. E amanhã nós temos algo muito especial. Essas especificações, essas diretrizes que eu falei aqui rapidamente, sem dar muito detalhe de cada uma das situações, amanhã eu vou mostrar para você uma spoiler, tá? Uma ferramenta que vai te ajudar a preencher cada uma dessas diretrizes quase que magicamente, tá bom? E modelos de PEI prontos, você vai ver amanhã também. E muita gente está me perguntando sobre o curso de PEI, sobre a plataforma de PEI. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Tem muita gente aí ansiosa aguardando as próximas turmas, não se preocupe. Sobre o certificado do nosso programa PEI Prático, nosso evento gratuito, amanhã eu vou falar sobre a certificação também, não se preocupe. Todo mundo que está participando dos 3 dias vai ter acesso ao seu certificado de participação gratuito, carga horária de 10 horas, se eu não me engano. Algumas pessoas perguntando isso. Sim. Carga horária de 10 horas. Basta você permanecer no grupo do evento. Entre